Bem, pessoal, dando seguimento à nossa próxima aula, vamos falar um pouquinho hoje sobre áudio, tá? Vou falar sobre alguns plugs, alguns tipos de cabo, alguns tipos de gravador, placa de áudio. Vamos falar um pouquinho sobre tudo aqui, tá? Primeiro vamos falar um pouquinho sobre estéreo e mono. Vocês sabem o que é estéreo e mono? Estéreo é quando eu tenho uma saída de áudio tanto do lado direito quanto do lado esquerdo. A gente tem as duas saídas de áudio, a gente consegue ouvir a saída do som nos dois ambientes. Vamos pensar o seguinte, que eu estou usando um fone de ouvido. Quando o som sai apenas de um lado do fone, significa que o som que está saindo é mono, tá? Ele tanto pode ser mono do lado esquerdo, quanto também do lado direito. Se for os dois, estéreo. Vamos colocar isso aqui na cabeça, tá? E a gente tem cabos, né? Cabos de áudio, que eles tanto podem ser mono, olha só aqui, ó. Ele tem um tracinho só aqui, tá vendo? Esse aqui é um adaptador de cabo mono. E aqui eu já tenho um adaptador de cabo estéreo. Ele tem as duas saídas de áudio, tá? Então, esse aqui, ó, eu tenho um cabo tipo o conector P10, que é esse conector maior aqui, e eu tenho aqui um conector menor, que a gente chama de P2, tá certo? Então, quando alguém falar assim, passa aí o cabo P10, o cabo P2, a gente já sabe qual tipo de cabo, qual tipo de áudio de conector que a gente está falando, tá certo? Me passa aí um P10 mono, a gente já tem aqui. Me passa aí um adaptador P10 de P2 para P10 estéreo. O que é que significa? Às vezes eu não tenho o conector P10. Vou dar como exemplo aqui, ó. Eu tenho uma placa de áudio aqui e você vê que não tem nenhum conector P2. Nenhuma dessas entradas aqui caberia esse cabo aqui, se eu fosse colocar algum microfone. Ele não conecta em canto nenhum, né? Nem aqui atrás para saída de áudio. E agora? O que é que eu faria? Ah, vou ter que fazer um cabo novo, tal? Não. Posso pegar um adaptador, né? Plugar ele aqui, ó. E aí sim, ele poderia fazer a conexão aqui na placa, tá? Então, como eu falei, à medida que a gente vai precisando, que a gente vai necessitando, né, dos equipamentos, tudo, vários tipos de adaptadores vocês terão que comprar para ir colocando lá no portfólio de vocês, né? Então, para solucionar cada novo problema que aparecer, a gente vai tendo diversos tipos de adaptadores. Então, recapitulando, conector P10, conector P2, tá certo? Aqui eu tenho um cabo de áudio aqui, ó, que é um cabo Lightning de iPhone e um conector P2 estéreo, certo? Então, se eu quiser capturar áudio, colocar no meu microfone, junto no iPhone, eu tenho. Se eu quiser conectar meu microfone no meu celular aqui, ó, USB-C também, conector P2 estéreo. Aí aqui, olha que interessante, eu tenho um conector que ele tem três, ó. Esse aqui é o outro é o mono, que tem um, esse é o 2. Esses conectores aqui de 3 são conectores que funcionam apenas em celular, tá certo? Então, eles são conectores de áudio e também tem mais uma entrada, um conector aqui para microfone. Então, esses aqui são cabos direcionados aqui para uso em telefone celular, tá certo? Que outro cabo aqui, ó, que eu precisei? Nós temos um extensor de cabo P2. Então, às vezes eu tenho... eu precisava desse cabo aqui um pouco mais extenso para conectar e plugar ali num outro... Então, temos o extensor e aí a gente tem aqui os conectores. Vocês estão prestando atenção também que, olha que interessante,
esses cabos aqui, que eles não são dourados, né? Você vê que eles têm um acabamento e eles começam a perder um pouquinho a cor, tem ponto de ferrugem e tal. Esses cabos aqui, a grande maioria, eles são banhados aqui, ó, com a fina camadinha, banhados a ouro. Isso aqui melhora consideravelmente a qualidade do áudio, tá certo? Então, quanto mais sujeira eu tenho, você vê que esses aqui estão tudo brilhando aqui, tudo direitinho. Então, quanto mais sujeira, quanto mais ponto de ferrugem ou alguma coisa, esses cabos eles vão dando problema de ruído. Então eles ficam vibrando, ficam fazendo passando corrente. Então o áudio, como eu falei nas aulas anteriores, é 60% do vídeo. Então quanto melhor eu tiver as condições desses cabos, tá, melhor será a captação desse áudio nos meus trabalhos, tá certo? Então, muito cuidado quando você for guardar os seus cabos. Perceba que eles estão bem dobradinhos aqui, ó, sem nenhum ponto de força para quebrar esse áudio aqui, ó, de ruptura do áudio. Porque o que é que acontece? Até aqui no final, esses cabos eles são reforçados aqui, ó, para evitar dano e problema. Por que que eu dobro ele aqui bem direitinho aqui, para não ter ponto, né, forçando aqui? Justamente para evitar que internamente aqui esse cabo se rompa e comece a dar ruído. Você vê muito assim com as pessoas que não têm cuidado com cabo ou utiliza material que é de segunda, terceira linha, que esses cabos aqui são bem frágeis e aí fica dando aquelas microfonia, fica dando ruído o tempo todo, né? Você vai ter um evento, alguma coisa, o pessoal vai instalar vai fazer a passagem de som, plugando e desplugando o cabo. Aí por quê? Porque fica dando ruído, troca, traz outro cabo. Então, quando você for comprando os seus cabos, né, tente mantê-los sempre dobradinhos aqui, sem que force nenhuma das pontas, né, nenhum canto do cabo, né, faça uma guarda responsável, correta do cabo, tá? Por falar também em conector ainda, a gente tem esse outro tipo de cabo aqui, ó, que são os cabos XLR, tá vendo? Esse aqui é o XLR macho e o XLR fêmea. Esses cabos aqui são, na minha opinião aqui, de melhor qualidade, né? Esses cabos eles são cabos balanceados, com aterramento, é um cabo realmente diferenciado a qualidade de áudio, tá? E você consegue comprar também no Mercado Livre, na internet, ou se você quiser fazer mais barato também, no centro da cidade você consegue comprar esses adaptadores, né? E a maioria das lojas vai ter alguém que vai fazer a solda correta para você. Mas esses cabos que vendem aqui de marca, né? Eles vêm melhor acabado, eles vêm com já testados de fábrica, tudo certinho, extremamente balanceado. Esse aqui foi da Anker que eu comprei, da Ugreen. Eu comprei 4 cabos desse aqui, que são os cabos que eu utilizo para os microfones de podcast. Então, durante a execução do podcast, né, que a gente vai falar mais nas próximas aulas, eu comprei 4 cabos que garantem uma boa qualidade de áudio, uma boa execução de áudio sem ruído, né? Então, como eu prezo muito pela qualidade, eu comprei e gastei um pouquinho com esses cabos aqui. Mas valeu cada centavo, tá? Esse cabo aqui é realmente diferenciado, tá certo? E, por falar agora, dando continuidade nos assuntos aqui de áudio, né? Eu vou falar um pouquinho, além dos cabos, eu vou falar de alguns equipamentos de áudio aqui que eu tenho, que são os gravadores de áudio. Tá? São os gravadores e a placa de áudio que está aqui. Esses são os equipamentos que eu utilizo para fazer a captação de áudio, tá certo? Lembra que eu falei nas primeiras aulas, quando eu estava falando sobre som, imagem
e luz, que eu gostava de gravar o áudio em equipamentos secundários. Nunca na câmera, nem no celular direto, nem nada. Se eu vou fazer alguma produção, eu prefiro gravar o áudio em uma fonte externa, seja aqui nesse gravador, como nesse gravador, tá? Ou até no computador, ou até em outro telefone celular. Mas por quê? Eu digo, porque aqui eu tenho uma segurança, eu tenho uma série de recursos nesses gravadores, de limitador de áudio, de pré-escuta, de vários canais que eu consigo gravar. Enfim, eu vou detalhar aqui para vocês esses três aqui, tá? Vou começar falando aqui pelo Zoom H6. Esse gravador aqui, ele tem 6 canais de áudio, tá? O que são canais de áudio? Significa que eu consigo colocar fontes de áudio separadas por canais. E, posteriormente, por mais que todos os canais estejam tocando ao mesmo tempo, gravando ao mesmo tempo, eu consigo separá-los por trilha. Então, cada áudio é gravado numa trilha separada. Então, se eu estou num podcast e aqui, ó, aqui tem o canal 1, canal 2, canal 3 e canal 4. Eu consigo regular a intensidade de volume de cada um desses canais, tá? Eu consigo colocar um ganho ou um corte, né, um low cut aqui, para cada um desses canais, ou seja, se o convidado 3 ele estiver falando mais alto do que o outro, eu consigo estabilizar e regular o nível do áudio que entra em cada um desses canais, tá? Então eu consigo regular aqui o volume e um ganho para cada um deles, tá certo? Aqui eu tenho também uma opção que o próprio gravador ele tem uma fonte de captação, né? Essa parte de cima aqui do gravador, ela é intercambiável e eu consigo comprar diversos tipos de adaptadores diferentes aqui para esse modelo. Então tem um que é um microfone a bolinha, tem um que é um microfone direcional, e aqui eu faço também o ajuste de volume desse microfone aqui, né? Esse microfone, ele presta para fazer, né, na minha opinião aqui, para captar uma ambiência muito grande, né, com qualidade extrema. Então, muitas vezes eu não preciso nem microfonar lapela, nem nada, porque esse microfone, né, eu consigo plugar, ajustar esse canal aqui e colocar ele em cima de um tripé, né? Aqui embaixo ele tem também uma rosca aqui, né, que dá para colocar, plugar no tripé e aí a gente utiliza ele, né, direcionando aqui para onde eu quiser fazer a captação, tá? Aqui eu tenho também uma entrada que eu utilizo essa gravação aqui para fazer uma captação estéreo, tá? Então, se eu quiser colocar um microfone aqui, ó, um adaptador, um receptor do microfone, eu plugo aqui e ele capta estéreo, aqui ó, left e right, aqui ó, os dois canais, esquerda e direita, tá? Quando eu tiro, aí ele volta novamente para gravar aqui no microfone. Eu vou ligar ele aqui, existem duas formas de fazer de gravar, né, de ligá-lo. Um é utilizando 4 pilhas, comum, né, 4 pilhas tamanho AA, ou ele tem uma entrada de cabo aqui 5 volts, certo? Através de um cabo USB, que é por onde eu vou ligar, tá? Vou pegar aqui aquela boa e velha bateriazinha multifunção, aí já não vou mais usar essa aqui, ó, vou usar a saída USB, que é essa aqui, e vou utilizar um cabo para conectar no gravador, tá?